Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão e eu vim trazer para vocês um processador AMD, que é o Ryzen 5 5600G. Esse aqui eu acabei comprando ele por mais ou menos R$ 1.190. Vou deixar passando para vocês o valor exato que eu paguei nesse processador. E eu resolvi comprar ele pra gente testar, né? Porque esse aqui ele tem a Vega 7, tem um vídeo integrado, então você consegue montar aí um PC Ryzen ou um kit Ryzen com um preço muito acessível, e esse processador aqui vai te entregar um bom desempenho em jogos, porque ele fica ali com desempenho entre 750 Ti e uma RX 550. Esse processador aqui ele é novo, tá? Só que ele não vem com o Cooler Box. Eu vou até retirar aqui para vocês poderem ver. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, mas não tem nenhum tipo de arranhado, o processador tá zerinho. Vou mostrar aqui para vocês também a parte dos pinos. Vocês podem ver aí, ó, tá zerinho, zerinho. E eu paguei num preço muito bom. Não fui taxado, né? Porque geralmente esse tipo de produto não é taxado, porque ele vem num pacotinho bem pequeno. Então agora a gente vai montar ele na máquina pra gente testar alguns jogos, né? Pra gente ver o seu desempenho em jogos em 2022. Se você tem um propósito de montar um PC Ryzen, talvez esse aqui seria uma das melhores opções que você consegue encontrar, caso você não tenha barganha para comprar uma placa de vídeo, tá? Então, na minha opinião, esse aqui seria uma das melhores opções. Então, a gente vai montar ele na máquina para começar a fazer os testes desse Ryzen 5 5600G. Concluí aqui a montagem, já coloquei o processador Ryzen 5 5600G nessa placa-mãe aqui, que é uma MSI B450M Morta Max. O CPU cooler que eu vou utilizar aqui com essa configuração, pessoal, é um Redragon Tier. Eu vou deixar para vocês aí na descrição para quem tiver interesse de comprar esse CPU cooler. E eu vou mostrar aqui para vocês na BIOS da placa-mãe. Ela reconheceu esse Ryzen 5 de primeira, porque ela já veio com a BIOS atualizada. Quem quiser dar uma olhada no vídeo dessa placa-mãe, eu vou deixar para vocês um link na descrição e também vou deixar passando para vocês aí um card do unboxing dessa MSI B450 Morta Max. Ela reconheceu aqui o meu Ryzen 5 5600, ele está operando aqui no momento a 3.9 e ele tem um boost até 4.4 GHz. As memórias foram setadas aqui em 2666 MHz. Eu vou deixar do jeito que tá, a gente vai testar ele em estoque. E depois eu vou fazer um overclock na Vega 7 e também vou fazer um overclock aqui nas memórias a 3200 MHz, porque minhas memórias não é tão boa, então não dá para mim subir uma frequência tão alta. A única coisa que eu vou deixar alterado aqui de início vai ser somente a voltagem. Eu setei em 1.23, porque infelizmente se eu deixar em estoque ela vai ficar dando os picos a 1.4 volts. Então esquenta bastante o processador e também vai consumir mais energia. Então eu setei aqui a 1.23. Agora a gente vai entrar lá no Windows. Vou mostrar para vocês algumas informações no CPU-Z e também vou mostrar para vocês a loja onde eu comprei esse processador e também a placa-mãe. Agora eu vou passar aqui para vocês as informações no CPU-Z. Reconheceu aqui perfeitamente o Ryzen 5 5600G, que tem 6 núcleos e 12 threads. Em relação ao seu boost, ele opera até 4.4 GHz. A placa-mãe que vai ser utilizada vai ser a B450M Morta Max, que reconheceu o processador de primeira, porque a versão de BIOS ela já está introduzido os Ryzen 5000. Em relação às memórias, a gente vai utilizar aqui 4 pentes de 8 GB, que totalizando dá 32 GB DDR4. Vamos ficar trabalhando aqui a 2666 MHz. O CL está um pouco alto, porque são memórias um pouco mais básicas, mas a gente vai testar do jeito que a placa-mãe setou pra gente. Em relação aqui à Vega integrada, a gente alocou 4 GB de VRAM. A gente fez aqui também um benchmark sintético pelo CPU-Z. Em relação ao single thread, ele fez 483 pontos e em multithread ele fez 3.520 pontos. Já aqui no GPU-Z a gente consegue ver mais informações sobre a Vega 7. Ela é uma GPU Cezanne. A gente alocou 4 GB de VRAM lá na BIOS e ela vai trabalhar aqui a 1900 MHz, que é o seu GPU clock, e as memórias vão trabalhar a 1333 MHz. Em relação ao DirectX 12, é o 12/1. Em relação ao PCI Express, ela vai trabalhar em X16 3.0. E se você tiver interesse de comprar esse Ryzen 5 5600G, essa daqui foi a loja onde eu comprei, que é a loja JS Computer Store. Ele está aqui com preço promocional na super oferta, saindo R$ 1.223. Já em relação à placa-mãe, essa daqui foi a loja onde a gente comprou, que é a B450M Morta Max. A loja é a Mushissimo Store. Ela está sendo aqui por R$ 392. Ela não é uma placa-mãe nova, e sim uma placa-mãe semi-nova. Em relação ao CPU cooler que a gente está utilizando aqui com esse Ryzen
Ryzen 5 5600G é esse Redragon Tier, é uma loja brasileira, eu já comprei produtos aqui nessa loja e ela envia tranquilamente. Dá até para você aplicar um cupom de desconto que é o BR25, que dá R$25, e esse CPU Cooler vai sair por R$100 com o frete gratuito. Então se você está procurando um CPU Cooler, esse aqui vai ser uma ótima opção para vocês utilizarem aí no Ryzen 5 5600G. Eu vou deixar para vocês aí todos os links na descrição. E agora a gente vai começar aqui a fazer os testes em jogos. A gente vai testar aqui algo em torno de 10 a 11 jogos e a gente vai fazer um teste aqui com o processador em estoque e depois no final do vídeo a gente vai fazer um comparativo com ele em estoque e também vai fazer o comparativo com ele em overclock. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com os testes em jogos. E o primeiro jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Valorant. A gente vai testar ele em 1080p com as qualidades gráficas aqui tudo no alto. Em relação aqui ao desempenho do Valorant com a Vega 7 do Ryzen 5 5600G, eu achei top demais. Ficou ali algo em torno de 100 a 135 FPS. Ficou uma média muito boa utilizando aqui um processador com vídeo integrado. Em relação aqui ao uso do processador, ficou algo em torno de 50 a 60% de uso. Já o uso aqui da Vega 7 ficou algo em torno de 80 a 97% de uso, dependendo da região aqui no jogo. O consumo aqui do processador ficou bem baixo, ficou ali algo em torno de 35 watts e ele ficou bem frio, ficou 52 graus utilizando o Redragon Tier de 4 heat pipes. Já a Vega 7 ficou ali algo em torno de 46 graus. E o próximo jogo a ser testado vai ser o Fortnite. Testamos em Full HD com a qualidade gráfica no baixo, apenas a resolução 3D em 100% e distância de visão no épico. Em relação ao modo de renderização, a gente testou em modo desempenho. Em relação aqui à média de FPS aqui no Fortnite, ele varia bastante, ele pode ficar entre 80 e 130 FPS, depende muito da localização onde você estiver aqui no jogo. A gente testou aqui no modo Battle Royale solo e em relação aqui à Vega 7, ela ficou sendo utilizada algo em torno de 80, alguns momentos ela pode chegar a utilizar 90, 95%. O processador usou bem pouco dele, ficou ali algo em torno de 20 a 40%. Ele ficou aqui a 4.4 GHz e o seu consumo foi de 35 watts. A média de FPS eu achei bem interessante com esse jogo. Dá para você jogar no modo competitivo sim, se você deixar em modo desempenho. Eu particularmente estou gostando demais dessa Vega 7 do Ryzen 5 5600G. E o próximo jogo a ser testado vai ser o God of War para PC. A gente testou em Full HD, porém eu ativei o Fidelity FX para desempenho, então a resolução de renderização foi para 540 pixels, então o jogo vai ficar um pouquinho mais feio. Em relação a gráficos, a gente deixou aqui em personalizado. A gente setou algumas coisas no mínimo, baixo e original. Em relação aqui ao desempenho do jogo, ficou algo em torno de 27 a 36 FPS, depende muito da região onde você estiver jogando. Por exemplo, se você estiver numa região onde tem alguma porta para você abrir, quando você abrir essa porta, eu não sei se isso é uma otimização, o jogo dá uma quedinha ali para 26, 25 FPS, mas dá para você zerar tranquilamente com a Vega 7. A GPU ficou sendo utilizada ali algo em torno de 90 a 100% de uso, tá? Em relação ao processador, ficou ali algo em torno de 50%. Ele ficou operando a 4.4 GHz, ficou com 56 graus. Já a Vega 7 ficou com 50 graus. Novamente, o seu consumo ficou algo em torno de 35 watts. Próximo jogo a ser testado vai ser o COD Warzone. A gente testou em HD 720p, com as qualidades gráficas no baixo e no muito baixo. Em relação aqui ao desempenho do COD Warzone, ficou entre 45 e 65 FPS, utilizando a Vega 7 em estoque e também utilizando as minhas memórias em estoque, tá? Que tá 2666 MHz. E esse jogo aqui ele é um pouco bizarro, né? Porque ele tá utilizando ali a VRAM quase nos seus 4 GB que eu aloquei para a Vega 7 e também está utilizando 14 GB de memória RAM do meu sistema. Então é um jogo bem bizarro. Em relação aqui ao consumo, continuou novamente ali nos seus 35, 33 watts. É um consumo muito baixo. A sua temperatura ali ficou 55 graus. Já a temperatura da Vega 7 ficou ali algo em torno de 47 e 50 graus. Nesse momento aqui vai dar uma queda de FPS para 47, 45, mas a média vai ficar entre 45 e 65 FPS. Próximo jogo testado foi o Battlefield 5. A gente jogou em 720p com as qualidades gráficas no baixo. Em relação aqui ao desempenho da Vega 7 nesse jogo, ficou entre 65 e 80 FPS. O uso aqui da Vega 7 ficou entre 97 e 99% de uso. O processador ficou sendo utilizado aqui algo em torno de 55, 70% de uso. Esse jogo aqui ele utiliza bastante do processador,
processador, tá? E o seu consumo ficou um pouquinho maior comparado aos outros jogos, por ele estar consumindo um pouco mais, ficou ali algo em torno de 37, 40 watts. Mesmo assim, ficou muito bom e a sua temperatura ficou 54 graus, já a Vega 7 ficou ali algo em torno de 45 a 50 graus. Próximo jogo que a gente testou aqui foi o Godfall para PC, a gente testou em 720p com as qualidades gráficas aqui no baixo. Em relação ao desempenho da Vega 7 nesse jogo, ficou aqui algo em torno de 35, em alguns momentos chegou até dar 50 FPS, tá? Mas não é todos os momentos, é só em algumas ocasiões. Em relação aqui ao seu uso, ficou sendo utilizado ali 99%, tá? Porque é um jogo que necessita bastante de GPU. Já o processador ficou sendo utilizado ali 15 a 25% e consumindo apenas 30 watts. Uma coisa que eu notei nesse jogo é que ele dá alguns stutters, tá? Eu não sei se isso é má otimização ou se talvez a Vega 7 não está dando conta, mas eu acho que é má otimização sim. E também dá para você subir a resolução se vocês quiserem, possivelmente ele vai ficar ali nos seus 30, 35 FPS, mas se você travar o V5 dá para você zerar esse jogo aqui tranquilamente com a Vega 7. E o próximo jogo que a gente testou aqui foi o CSGO, a gente testou aqui em 720p, com as qualidades gráficas aqui no muito baixo. Em relação aqui ao desempenho do CSGO com a Vega 7, eu achei o desempenho muito bom. Ficou entre 150 e 250 FPS. E se você fizer um overclock na Vega, e se você também estiver utilizando memórias de qualidade, que você consiga fazer um overclock ali a 4000 MHz, possivelmente o desempenho vai melhorar bastante aqui no CSGO. Mas do jeito que eu joguei aqui já ficou bem interessante, você consegue jogar em modo competitivo tranquilamente. Eu sei que tem gente que prefere pegar ali 500, 600 FPS, mas acima de 150 FPS você já consegue jogar com uma fluidez bem mais interessante aqui no CSGO. Em relação aqui ao uso da Vega 7, ficou entre 70% e 90%, o processador ficou sendo utilizado ali algo em torno de 25% e o seu consumo ali ficou 30 watts, né? Um consumo bem baixo após eu ter feito ali o Core Voltage. Eu gostei bastante do desempenho do CSGO na Vega 7. Agora pessoal, a partir desse jogo aqui a gente vai testar agora em modo benchmark e a gente vai fazer aqui um comparativo com a Vega 7 em estoque, que é 1900 MHz, que é a sua frequência, e com a Vega em overclock, que a gente vai subir para 2300 MHz. Em relação aqui às memórias, a gente também vai subir para 3200 MHz. O primeiro jogo que a gente vai testar em modo benchmark vai ser o Forza Horizon 5. A gente vai testar aqui em Full HD com as qualidades gráficas aqui no muito baixo e algumas coisas no baixo. Em relação aqui ao desempenho, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse lado aqui que está marcando 1900 MHz é a Vega 7 em estoque. Esse lado de cá que está marcando 2300 MHz é que é a Vega em overclock. Vocês vão ver que basicamente vai ter uma performance aí um pouco melhor, tá? Com a Vega 7 em overclock, também as memórias em overclock, vai dar algo em torno aqui de 10 FPS a mais. Enquanto que aqui tá dando 45 FPS, aqui tá dando 55 FPS. Então se você fizer um over, tanto na Vega e também nas memórias, você vai conseguir extrair mais desempenho aí nos jogos com esse vídeo integrado. Eu particularmente achei o desempenho muito bom. Também tem um porém, tá? Quando você vai fazer um overclock aí na Vega, você vai ter que injetar um pouquinho mais de tensão. Então assim ela vai consumir um pouquinho mais. Enquanto aqui tá consumindo 30 watts, aqui tá consumindo 42 watts. Mas a diferença foi bem pequena. E também tem a questão da temperatura que também vai aumentar. Aqui tá 44 graus e aqui tá 53 graus. Mas mesmo assim, vale a pena vocês fazerem um over para poder extrair mais desempenho no seu vídeo integrado. E o próximo comparativo que a gente vai fazer aqui vai ser no Assassin's Creed Valhalla. A gente testou esse jogo em 720p no modo benchmark com as qualidades gráficas aqui no baixo. E em relação ao comparativo, o lado direito aqui para vocês, pessoal, que está marcando aqui 2300 MHz, a Vega 7 está com overclock e com as memórias a 3200 MHz. Já o lado esquerdo, a 1900 MHz, é a Vega 7 em estoque, com as memórias a 2666 MHz. E em relação aqui ao comparativo, a Vega 7 em overclock teve um desempenho ali a mais do que em estoque, algo em torno de 7 a 10 FPS. E mesmo você fazendo um overclock básico aí, o consumo não vai ser tão alto assim, vai ficar ali na casa de 44 watts aqui no Assassin's Creed Valhalla, já em estoque ficaria em 30 watts. A temperatura aqui do processador está em 54 graus, ele está operando aqui a 4.4 GHz, ele está sendo utilizado aqui 35 a 40% dos dois lados, tá? Já a Vega 7 está sendo utilizada aqui a seu 100% de uso no Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo que demanda bastante de GPU. E
E o próximo comparativo vai ser feito aqui no Horizon Zero Dawn. A gente testou esse jogo em 720p com as qualidades gráficas aqui no baixo. E em relação aqui ao comparativo, pessoal, é o seguinte, igual falei para vocês, o lado direito aqui é com a Vega 7 em overclock, as memórias a 3200 MHz, e aqui o lado esquerdo é o lado com a Vega 7 em estoque. E em relação aqui ao desempenho, vai ser bem parecido com o Assassin's Creed Valhalla, vai ficar entre 7 a 10 FPS a mais com a Vega 7 em overclock, só que também o consumo vai ser um pouco maior, a temperatura também vai ser um pouquinho maior. Esse jogo aqui ele também necessita bastante de GPU, então ele vai ser utilizado aqui 99% de uso no caso da Vega 7. Em relação ao processador, nesse jogo também vai utilizar um pouquinho mais, vai ficar entre 50% a 60% de uso. Ele vai ficar trabalhando aqui a 4.4 GHz. A média de FPS aqui em overclock ficou 44, 45 FPS. Já a média em estoque ficou entre 37 e 38 FPS. Então a diferença, como eu falei para vocês, pode ficar entre 7 e 10 FPS. E por fim, o último comparativo aqui que vai ser feito no vídeo de hoje vai ser no Rainbow Six Siege. A gente testou em Full HD com as qualidades gráficas no baixo. E em relação a esse comparativo, foi a mesma coisa dos outros três. A Vega 7 a 2300 MHz levou vantagem contra a Vega em estoque. Teve uma diferença aqui de mais ou menos 10 FPS. Então se você quer extrair mais desempenho, eu recomendo que você faça um overclock no seu Ryzen e também tenha um CPU cooler bom. Aqui no caso eu utilizei aquele Redragon Tier de 4 heat pipes e o processador não passa de 60 graus mesmo com overclock. Ele está trabalhando aqui a 4.4 GHz nos dois cenários, tanto com a Vega em overclock, tanto com a Vega em estoque. Em relação ao seu consumo, teve uma diferença aqui de 10 a 15 watts, tá? Mas mesmo assim é um consumo muito baixo. Aqui em overclock ela vai consumir no máximo os seus 50 watts. E igual falei para vocês, a diferença aqui de FPS foi de 10. Então quem levou vantagem foi a Vega 7 em overclock. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida pode comentar nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se vocês tiverem interesse de comprar aqui o processador Ryzen 5 5600G, vou deixar para vocês o link na descrição da loja onde eu comprei. Ele vai ser aqui por R$ 1.223. Em relação à placa-mãe que eu usei, foi a Morta Max da MSI, vai sair aqui por R$ 392. E o CPU cooler é o Redragon Tier de 4 heat pipes, que funciona em Xeon e também funciona em Ryzen. Ele vai sair por R$ 104 se vocês utilizarem o cupom BR25. E eu também vou deixar para vocês na descrição memórias para vocês poderem utilizar nesses kits aqui. A memória vai ser da Netac e também vai ser a memória da Asgard. Você pode pegar essas memórias, que são memórias muito boas, que dá para você fazer um overclock bem bacana aí e extrair um desempenho bem interessante com o Ryzen 5 5600G. Na minha opinião e a minha conclusão aqui que eu passo para vocês, vale muito a pena vocês montarem um kit desse daqui, em vez de vocês comprarem, por exemplo, uma RX 550, uma GTX 750 Ti. Esse kit aqui com esse vídeo integrado vai ser a melhor opção em 2022. Então era isso aí, fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima, pessoal!